Olá, seja bem-vindo ao estudo de hoje. A fim de proporcionar aos conversos do paganismo uma substituição à adoração de ídolos pagãos, foi gradualmente introduzida no culto cristão pela Igreja Romana a adoração de imagens e relíquias. Roma pretendeu eliminar da lei de Deus o segundo mandamento que proíbe o culto das imagens, dividindo o 10º mandamento em dois, a fim de conservar o número deles. Esse desrespeito para com o mandamento abriu portas para que outro mandamento fosse atacado, o quarto, que requer a observância do Santo Sábado. No lugar de santificar o sábado, começaram a ser colocadas cerimônias e festividades em homenagem à ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana, o dia do sol, o domingo. E a partir daí, um certo grau de santidade foi sendo oferecido a esse dia. Hoje veremos essa história com mais detalhes. A palavra de Deus nos ensina, em Apocalipse, no capítulo 12, verso 17, de que a igreja, no tempo do fim, teria duas características principais. Entre elas, guardaria os 10 mandamentos da santa lei de Deus. A pergunta que vem à nossa mente é: por que, hoje, com tantas religiões que fazem uso da mesma Bíblia, nós temos tanta divergência com relação ao sábado e ao domingo? Pastor Tim, por que a maioria das igrejas observa o domingo e não o sábado? Por que o sábado, ao longo da história, foi tão atacado e tão odiado? O texto bíblico fala do sábado como sendo um sinal do relacionamento entre Deus e seu povo. Em outras palavras, nós devemos manter comunhão com Deus durante todos os dias da semana, através da oração, do estudo de sua palavra. Mas o sábado é, por excelência, o dia de comunhão com Deus. E veja o que nos diz Êxodo capítulo 31, os versos 13 a 17, salientando o verso 13 inicialmente, onde aparece a expressão: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. E o verso 17 acrescenta: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E nós temos um outro texto semelhante também em Ezequiel, o capítulo 20, e os versos 12 e 20. Iniciando com o 12, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o verso 20, santificai os meus sábados, por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Dado ao fato que o sábado é um sinal especial do nosso relacionamento com Deus, Satanás tem um ódio todo especial com o sábado, porque ele tem por objetivo romper o nosso relacionamento com Deus. Mas o texto bíblico fala que nos últimos dias o sábado voltaria a ser restaurado como sinal de especial comunhão entre Deus e o seu povo. A obra de trazer de volta a verdade sobre o sábado acha-se predita na profecia de Isaías. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto,
que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Outra profecia ensina: levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador das veredas para morar. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de fazer a tua própria vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Deus, em todas as eras, sempre teve um povo fiel e leal à sua palavra. Os adventistas do sétimo dia creem que a Bíblia é a única regra de fé e prática para os cristãos, e por isso buscam, pela graça de Cristo, observar todos os mandamentos da santa lei de Deus, não como um caminho para a salvação, mas como fruto da salvação que a graça de Cristo operou na vida de seus membros. Pastor, o que a Bíblia nos ensina a respeito do sábado? A Bíblia é muito rica em ensinamentos sobre o sábado. Em realidade, o sábado pode ser considerado um dos temas predominantes da Bíblia, mas eu creio que poderíamos destacar 6 ensinamentos fundamentais. Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz que o sábado se originou na criação, quando o mundo ainda era perfeito. Consequentemente, ele possui uma natureza moral. Um segundo ponto interessante é que o sábado foi preservado ao longo do Antigo Testamento. Portanto, o verdadeiro povo de Deus observava o sábado no Antigo Testamento. Mas um terceiro ensinamento, um pouco mais impopular hoje, mas que tem sólida base escriturística, é a ideia de que Cristo e os apóstolos e a igreja primitiva continuaram observando o sábado. Um outro ponto fundamental é de que a mudança do sábado para o domingo não ocorreu em Jerusalém por virtude de autoridade apostólica, mas cerca de 100 anos depois da morte dos apóstolos, sob influência da Igreja Romana. Um quinto ponto fundamental é de que, no final dos tempos, a observância do sábado seria restituída, seria resgatada outra vez. E um sexto ensinamento é de que no novo céu e na nova terra, os remidos continuarão observando o sábado. Em outras palavras, se o sábado passa por todas as Escrituras e será observado no novo céu e na nova terra, eu creio que ele é mais do que conveniente e apropriado, e é um mandamento para os cristãos, mesmo no século XXI. Agora, por que o cristianismo, então, abandonou essa verdade ensinada na Bíblia? Veja, o Império Romano se caracterizava no período da era cristã, nos primeiros séculos, pela observância do domingo, principalmente por influência do mitraísmo que fora incorporado pelo exército romano que pelejou na Grécia e também pela filosofia de Alexandria. O cristianismo, enquanto ficou confinado a Jerusalém, continuou observando o sábado do sétimo dia, mas à medida que foi avançando para o Império Romano, passou a observar os 2 dias, o sábado e o domingo, e finalmente, por autoridade eclesiástica do bispo de Roma, prevaleceu o domingo em lugar do sábado. Samuel Bacchiocchi, na sua tese doutoral, defendida na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, em meados da década de 1970, prova claramente que essa mudança não ocorreu em Jerusalém, como eu mencionei, mas cerca de 100 anos após o período apostólico em Roma. Portanto, é um símbolo da autoridade romana. Qual a importância dessa verdade para nós hoje em dia?
Na Bíblia nós temos muitas promessas àqueles que observarem o sábado segundo o mandamento, mas uma das mais bonitas nós encontramos em Isaías, capítulo 58, versos 12 a 14, onde lemos o seguinte: Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos e não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. O sábado é em realidade um símbolo da criação, Deus como Criador, e da redenção. Assim como Deus descansou após 6 dias de criação, no 7º dia, de acordo com o relato bíblico do Gênesis, também Jesus, no final da semana da paixão, ele descansou o 7º dia na sepultura. E seguindo o exemplo de Cristo na criação e na redenção, nós também somos convidados por Deus a observarmos o sábado. E este sábado foi santificado, separado para uso sagrado pelo próprio Deus, de acordo com Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, e além disso, abençoado, o que significa que ele foi transformado num canal de bênçãos de Deus para com suas criaturas. E que cada um de nós possa realmente desfrutar dessas bênçãos maravilhosas contidas no próprio sábado, onde o nosso relacionamento com Deus, Criador Redentor, que deve se estender por todos os dias da semana, atinge a sua culminância no 7º dia. Pastor, como a doutrina do sábado foi vivenciada na França, país que nós estamos? Bem, não foi só a questão do sábado em si, mas você vai ver que o protestantismo aqui da França foi banido praticamente no período das guerras e do morticínio contra os huguenotes. João Calvino, reformador francês, teve que deixar a França e foi por alguns lugares da Suíça e finalmente se estabeleceu em Genebra. Além disso, na morte dos huguenotes, muitos, milhares, alguns até dizem que foi cerca de 70 mil huguenotes perderam a sua vida. Posteriormente, na Revolução Francesa, você vai ver que a Bíblia foi destronada praticamente e a razão, o racionalismo, praticamente a filosofia, ocupou o lugar da fé. Mas hoje, aqui no leste da França, nós temos essa escola, Collonges sous Salève, que para mim é um símbolo não apenas dos valores da reforma sendo colocados outra vez aqui, mas também uma instituição de, além de ser uma instituição evangélica, cristã, adventista e observadora do sábado, eu creio que isso é um monumento em favor da observância do sábado nesse lugar. É maravilhoso ver que ainda em pleno século XXI há uma igreja, um povo que respeita a lei de Deus, inclusive o Santo Sábado. Não gostaria você também de participar de todas as bênçãos reservadas para aqueles que observam o sábado? Por isso eu gostaria de convidar você a tomar uma importante decisão agora. A minha decisão é: após haver compreendido a santidade do sábado e que este é um sinal especial entre Deus e seu povo,
desejo, a partir de hoje, pela graça de Cristo e o poder do Espírito Santo atuando em minha vida, santificar o dia de sábado como é ensinado na Bíblia, a palavra de Deus. Se esta é a sua decisão, ore comigo agora. Bondoso Pai, obrigado porque a cada semana nós temos o sábado, para um dia não apenas de descanso físico, mas também descanso espiritual. Um dia exclusivo para adorarmos ao Senhor, na beleza da Tua santidade. Ajuda-nos a observarmos esse mandamento, bem como todos os outros mandamentos da Tua santa lei, e também receber todas as bênçãos que existem em decorrência da obediência. Tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías declara de que na nova terra nós iremos adorar a Deus de um pôr do sol a outro pôr do sol, de um sábado a outro sábado. O sábado será santo por toda a eternidade. Mas quando chegará esse dia que nós iremos para o céu adorar a Deus? A volta de Cristo será o evento que dará início à eternidade. Esta é outra verdade que foi lançada por terra, pisada e ignorada. Mas aqui nós iremos aprender toda a verdade. Em nosso próximo encontro, iremos aprender sobre a segunda vinda de Cristo. Não perca! Até lá!